Sofreu ferimentos graves e ficou lá, caído, largado no asfalto. Passa das 13h30 da tarde. O trânsito é tranquilo no cruzamento das ruas Professora Edme Neal com a Tenente Coronel Viagran Cabre, no bairro Alto Boqueirão, em Curitiba. Até que o acidente acontece. A moto e o carro batem. O impacto é tão forte que o motociclista tem o corpo arremessado para alguns metros à frente. Já a moto é arrastada pelo carro, que vai embora sem prestar socorro. A vítima, Roger Augusto Maba, de 33 anos, sofreu graves fraturas no fêmur e nos 2 tornozelos. Passou por 2 cirurgias e permanece internado sem previsão de alta. A mãe do rapaz conta que ele tinha acabado de sair de casa quando foi atingido pelo carro. Teve fratura no fêmur direito e no tornozelo direito, enquanto ele estava no Cajuru. Aí depois que ele transferiram ele para o Hospital Marcelino, aí foi visto que tinha fratura no tornozelo esquerdo também. Segundo testemunhas já ouvidas pela polícia, quem conduzia o carro era uma mulher e, além de não parar para prestar socorro, teria furado a preferencial, o que de fato aparece nos vídeos das câmeras de segurança. Além das imagens e do relato de testemunhas, a investigação do caso, conduzida pela Delegacia de Delitos de Trânsito da capital, teve acesso à placa do carro, deixada para trás com a força da batida. A Polícia Civil já conseguiu identificar a proprietária do veículo. Ela deve ser intimada nas próximas horas e prestar esclarecimentos aqui na delegacia. Ela deve responder a principal pergunta dos investigadores, se afinal de contas era ela quem conduzia o veículo no momento do acidente. Por enquanto, o que ela responde? Por essas lesões corporais e por se evadir do local. A dona do veículo não foi localizada. Quem nos atendeu foi a ex-sogra dela, que disse que há 3 meses a mulher terminou o relacionamento com o filho dela. Eles de fato moravam aqui, agora como se separaram, cada um mora numa casa em outros bairros aqui na cidade. E segundo a mulher que nos atendeu, ela disse o seguinte, que o carro de fato está no nome dessa mulher, mas quem estaria conduzindo o veículo seria o pai dela, um idoso, uma pessoa com mais de 60 anos que teria provocado esse acidente. Ela nos informou que tanto a mulher proprietária do veículo quanto o idoso que estaria na frente do volante iriam se apresentar à polícia o quanto antes. Falamos aqui de 3 casos, Mas quantas vezes a gente traz aqui a notícia de acidente e motorista que foge? Por isso nós pedimos para a Fernanda Xavier que ela fosse até a Delegacia de Trânsito para conversar com o delegado, para trazer aqui a seguinte questão. Isso não pode ficar assim. Os crimes têm que ser investigados, os acidentes têm que ser investigados, e esses motoristas, esses fujões, têm que ser punidos. Vamos falar então do que esses motoristas, quais os crimes, quais as sanções que eles podem sofrer, depois de causar ou depois de se envolver, não vou dizer causar, mas depois de se envolver num acidente e deixar o local. Tenho a Fernanda Xavier, Fer? Eu acho que eu não tenho a Fernanda Xavier. Doutora Márcia, 3 casos nós falamos aqui, doutora. Tá, nós temos casos de homicídio, nós temos casos de lesão corporal em condução de veículo, mas o que mais chama atenção é realmente essa situação de que as pessoas não param depois de uma situação dessas, não atendem. Uma situação que a gente tem imagem foi de dia, você não vê nem a luz de freio ser acionada nessa situação. Você não vê, você vê que ele simplesmente segue, apenas dá uma desviadinha da moto. Vamos agora com a Fernanda. A Fernanda tinha travado o sinal dela aqui, mas agora acho que está tudo bem. Fernanda está na Dedetran, então vai conversar agora com o delegado, para a gente falar mais desses casos e das punições que esses motoristas podem sofrer, porque não é assim não. Se envolver num acidente, dar no pé e deixar assim a vítima lá caída no asfalto, né, Fernanda? Boa tarde. Com certeza, Jason. Boa tarde para você, para a doutora Márcia, para todo mundo que está nos acompanhando. Infelizmente, a gente traz com bastante frequência essas situações que o motorista foge do local do acidente. Inclusive, de ontem para hoje, 3 situações, região metropolitana, aqui em Curitiba. E a gente está aqui, então, na Dedetran para conversar com o delegado Edgar. Então, delegado, vamos falar um pouquinho sobre essa situação, porque vocês têm notado, inclusive, um aumento de casos como esse de omissão de socorro quando o motorista realmente foge do local, né? Exatamente. Boa tarde. Infelizmente, ainda temos um número significativo de pessoas que se envolvem em sinistro de trânsito e terminam se afastando do local do acidente. Primeiro, para não responder por eventual crime e segundo, para não arcarem com os prejuízos financeiros decorrentes do acidente de trânsito. E essas pessoas que fogem do local, a gente até estava conversando sobre essa situação, né, delegado? Por quais crimes elas se respondem? Como é que funciona essa situação?
No caso do afastar-se do local, geralmente está atrelado também a omissão de socorro. O Código de Trânsito brasileiro prevê que, em caso de homicídio, aquela pessoa que se afasta do local e omite o socorro, a pena poderá ser aumentada até a metade. Ou seja, a pena do homicídio, que é de 4 anos, pode chegar até 6 anos pela omissão de socorro. E o indivíduo ainda responde pelo fato de ter se afastado do local do acidente, cuja pena é 1 ano. Ou seja, de uma pena de 4 anos, o indivíduo pode responder por um crime de uma pena que pode chegar até 7 anos de prisão. E realmente é sempre com esse receio do que pode acontecer? O que vocês percebem mais realmente para fugir ali do problema? A orientação da Polícia Civil é que permaneça no local do acidente, preste todo o amparo e assistência necessário para a vítima. É um ato de empatia, de respeito, de consideração com o próximo. Importante ressaltar ainda que o Código de Trânsito brasileiro prevê expressamente que aquela pessoa que se envolve em um sinistro de trânsito e permanece no local terá o benefício de não ser presa em flagrante. Então, a orientação da Polícia Civil é que justamente fique no local do acidente. E caso não permaneça, pode ter certeza que a Polícia Civil vai encontrar essa pessoa. Estamos com índice de elucidação no ano passado de mais de 90% dos homicídios, sendo que desses 90%, mais de 85% foram solucionados nas primeiras 48 horas. Então, temos uma equipe comprometida que busca solucionar os homicídios e as omissões de socorro, afastar-se do local em um tempo mínimo possível para poder trazer um conforto para a família e uma resposta rápida para a população. E justamente nesses casos que o motorista foge do local, que as câmeras são essenciais, né, para vocês conseguirem encontrar esse motorista. Exatamente. E mais sistema de monitoramento, radares, testemunhas, a população também contribui de forma significativa ao trabalho que vem sendo realizado pela Delegacia de Delitos de Trânsito. Perfeito. Então, olha, Jasson, você tem uma pergunta aí no estúdio também, a gente falou um pouquinho sobre essa situação, como o delegado comentou, realmente tem percebido um aumento nesses casos, então ficamos com a sua pergunta agora para o delegado responder. Tudo bem, doutor Edgar, boa tarde para o senhor. O senhor disse que 90% dos casos foram elucidados no ano passado e a gente tem aí vários outros casos que surgiram já nesse ano de 2024. Pergunta que eu faço para o senhor, a polícia vai lá, faz o seu trabalho, investiga, identifica quem é o motorista, e o senhor tem sentido que esses motoristas têm sido punidos ao rigor da lei, doutor? Então, né, delegado, ele quer saber se realmente, de fato, esses motoristas que fogem do local têm sido punidos como a justiça deve ser feita? Infelizmente, temos uma legislação, podemos dizer, fraca, né? Não estabelece a punição que deveria efetivamente ser aplicada. A Polícia Civil atua de forma imparcial, aplicamos o rigor da lei, tanto a Polícia Civil, quanto o Ministério Público, quanto o Poder Judiciário. No entanto, o que precisamos efetivamente é a modificação da legislação para que haja uma punição mais rigorosa para essas pessoas. Além disso, precisamos também focar no aspecto não só da punição, mas também, principalmente, no aspecto da educação. E para a gente fechar, delegado, essa situação, como que a população pode auxiliar, né? A gente sabe que acontece ali o acidente, ficam muitas pessoas perto, como que a população pode ajudar vocês nessa situação? A população pode entrar em contato com a Polícia Civil aqui na Delegacia de Delitos de Trânsito, ou então através do telefone 181, ou através também do site de denúncia. A Polícia Civil absorve todas essas denúncias, repassa para a nossa unidade policial e pode ter certeza que a gente não vai medir esforços para elucidar o fato. Muito obrigada, delegado, pela participação. Então é isso, né, Jasson? Infelizmente, a gente mostrou esses 3 casos aí nas últimas 24 horas aqui em Curitiba, região metropolitana. A gente segue acompanhando essas situações e torcendo para que esses casos diminuam por aqui. Volto com você no estúdio. Pois é, veja aí, doutora Márcia. Obrigado, Fernanda. Veja aí, doutora, aqui 90% dos casos foram elucidados. Ainda ficaram casos do ano passado para serem elucidados, então, né? Motoristas que devem ser encontrados. Agora o doutor, o delegado Edgar Santana, falou da legislação. A senhora, como delegada, também concorda? Sim, as penas nesse sentido são muito brandas. Há uma perda de uma vida e a pena é pequena. E principalmente quando você vê essa situação de que a pessoa deixa o local. Mas lembrando que, como o doutor Edgar falou, se você permanece no local, você diminui as consequências do crime. Além de poder fazer o amparo à vítima, né, você também diminui as consequências para você, no sentido de que a pena fica menor. E é claro, é uma situação de urbanidade que nem precisaria ter punição penal, né? De humanidade. Olha, vem aqui comigo agora, eu confesso para vocês que eu sou um